Boa noite, minha gente. Mais uma vez, unidos, né, pelos laços da internet, que nos propicia essas oportunidades de conversarmos um pouco. Então, hoje, nossa pequena reflexão, vamos tratar sobre a liberdade. Então, essa liberdade a gente vai ver numa visão espírita, né, que eu tomei como princípio o livro Palavras de Emmanuel, e ele tem um item que fala sobre isso. Então, um dos capítulos dele é a liberdade. Então, um pequeno trecho que nós vamos comentar, e também utilizando o recurso da filosofia, né, que nos auxilia. A filosofia em especial, o nosso irmão Khalil Gibran, que é um filósofo espiritualista, ele nos traz bastante esclarecimentos sobre a liberdade. É uma visão que nós precisamos aprofundar, né? Para servir os dois ângulos. Como a doutrina espírita é religião e filosofia, então nós trazemos esse complemento. Então, o que é que nos diz Emmanuel, né, na sua obra? Ele diz assim: somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Acho que vocês já ouviram falar aqui no Livro dos Espíritos, é uma pergunta sobre a felicidade. E o que é que ele nos diz sobre a felicidade? Consciência do dever cumprido é um dos itens da felicidade, onde a gente aure a felicidade, né? Então, posse do necessário, consciência do dever cumprido e fé no futuro. Olha a sintonia, né, com Emmanuel, né? Então, ele diz que a verdadeira liberdade, a legítima liberdade, é aquela que só é bem sentida quando você cumpre a consciência do dever cumprido. Aí, ele, mais na frente, ele diz: preconiza-se, na atualidade do mundo, uma educação pela liberdade plena de instintos do homem. Então, uma liberdade extremamente fisiológica. Liberdade de ação, liberdade de expressão, liberdade de sentimentos. Então, tudo que você achar que for permitido, você quer fazer. O que você pode fazer, você tem que fazer. Você deve fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, diz o apóstolo. Mais na frente, ele diz assim, ó: esquecendo-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar, a coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Minha gente, isso é muito interessante. Nós observamos hoje uma libertinagem, não é liberdade. Porque tem uma máxima que nos diz assim: do que vale a pena a liberdade se ela não nos encerra a liberdade de errar. Então, se a liberdade fosse nossa meta aqui, nós estaríamos, de fato, com essa premissa dentro de todas as religiões, né? E não é assim. É a caridade, não é a liberdade. Mas sentimos que a liberdade, nesses últimos dias, nos foi medida, né, de uma forma bem dura, né? Foi a liberdade de locomoção. Ficamos retidos em nossos lares, ficamos com a liberdade de locomoção comprometida, mas isso não é a verdadeira liberdade. Isso aí é apenas mobilidade. Não significa que seja a liberdade tolhida, né? É a mobilidade que foi comprometida. Mas ficamos com a liberdade de pensar, com a liberdade de falar, com a liberdade de se comunicar. Mas o que a gente vê na sociedade moderna é a necessidade de expansão de determinados instintos, como diz Emmanuel, né? Então, a liberdade plena dos instintos do homem. Ora, isso é ruim. Quando nós agimos instintamente, né, isso é ruim, porque nós já passamos da fase do instinto, né, para a fase dos sentimentos, né, a fase do amor. Então, os instintos ainda nos acompanham, né, naturalmente. Temos algumas coisas que nos movem por instinto, mas devemos nos libertar lentamente dessa animalidade, né, que ainda nos ronda, né? Então, somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema.
representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito a alma ansiosa. Claro, né, que nós ansiamos a liberdade, estamos aqui presos, né, enclausurados na matéria, e ansiamos essa liberdade. Todo dia, o nosso Pai, através do sono, nos permite essa emancipação da alma. Né? Essa emancipação da alma, ela é uma liberdade que é perfeitamente nos concedida naturalmente, todos os dias, para a gente se sentir livre, se sentir com a capacidade de mobilidade, né, plena, que é no mundo dos espíritos. A nossa liberdade aqui na Terra, quando encarnados, ela é relativa, porque ela depende muito de condição social, de condição política, né, porque há determinadas regiões do nosso planeta e essa liberdade ela é tolhida, né? Você não tem a liberdade de sair nem da sua pátria, né? Então imagine só que ainda temos nações irmãs, né? Irmãos nossos, né? Sem a liberdade de sair do seu país para visitar outro, porque essa liberdade de mobilidade dele está proibida. É uma pandemia eterna dessas regiões. Mas olha, tudo isso aí são situações efêmeras, né? Que um dia o homem vai se libertar. Né? Então, nós vamos se libertar e ter a liberdade de fato que nós e que o Papai do Céu nos planejou, que é a liberdade de pensamento, liberdade de locomoção. Isso só vai acontecer quando a gente tiver toda a responsabilidade, né, possível, né, que nós conquistamos isso, né? Onde atingirmos a plenitude da responsabilidade, né? E essa responsabilidade, né, nos favorece, né, a essa liberdade. A partir de nós formos coerentes, né, usando essa liberdade com responsabilidade, sim, vamos atingir. Mais na frente, Emmanuel nos diz: nenhum culto que se prende a Deus pela devoção e por determinados deveres religiosos tem o direito de interferir nos movimentos transitórios do Estado, como se este último, o Estado, né, não tem o direito de interferir na vida privada da personalidade em matéria de gosto, de sentimentos, de consciência, segundo as velhas fórmulas do liberalismo. Então, aqui ele está sendo bem mais claro que uma coisa é que a religião, né, não tem o direito de interferir nos movimentos transitórios do Estado, ou seja, a religião não pode interferir, né, nas regras de um Estado. Como também o Estado, né, não deve, né, interferir na liberdade de consciência, né, de pensamento. Né? Então, é uma coisa que tem que andar para e passo, concomitantemente. Nós temos aqui mais na frente a liberdade. Aí vamos ver um pouquinho, né, sobre Gibran. Né? Então, Gibran nos traz aqui uma coisa bastante interessante na visão filosófica. Ele diz assim: ó, a liberdade é querer livrar-se de alguma coisa. Né? Então, geralmente, as pessoas querem liberdade de se livrar de algo que incomoda, né? Às vezes, um pai difícil, é uma mãe que é cerceadora, é um marido, é uma esposa, é um irmão. Às vezes, essas fugas acontecem até dentro do lar, né? Então, dentro do lar acontecem essas fugas, essa busca da liberdade. A gente via e ainda vê muitos jovens querendo sair precocemente do lar para conquistar essa liberdade. Então, a liberdade, ela não consiste nos atos, mas na consciência do que dirige os atos. Ora, às vezes, as pessoas estão com uma certa liberdade física, não fazem por restrições sociais, mas a consciência dela leva ela a regiões bastante difíceis durante o sono, durante a noite, porque a sua consciência está presa a fugas e lhe compromete perante a lei de Deus. Né? Compromete porque ela tem
anseia essa liberdade de fazer algo, mas por restrições sociais, ela fica limitada. E aí ela se coloca na condição de querer essa fuga durante a liberdade, porque como ela está no seu pensamento, no seu psiquismo, durante o sono, ela se liberta, né? E daí ela age conforme sua consciência. Aí é onde entra a filosofia nos explicando, que é a liberdade. Então, o pensamento é tudo. Né? E, às vezes, as pessoas querem se livrar também de responsabilidades, querem liberdade para se livrar de responsabilidade. Quer livrar-se da responsabilidade de crescer, de progredir, da tarefa de amar ao próximo. É uma liberdade para você. Eu quero liberdade para fazer o que eu quero. Né? Mas, às vezes, o que a gente quer nem é todas as vezes o que a gente precisa. Né? O que eu quero é uma coisa, o que eu preciso é outra coisa. Isso aí a doutrina espírita nos esclarece bastante sobre quero, devo, posso. Né? Nem tudo que eu quero, nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. Então, querer, dever e poder. É preciso a gente saber equilibrar esses três verbos. Né? Porque o comum na sociedade é dizer que querer é poder, e não é bem assim. É poder sim, mas ao longo de uma vida, não durante uma existência. Se nós temos uma existência limitada, e eu quero fazer dentro dessa existência tudo que eu quero, mas eu posso. Tenho minhas limitações físicas, econômicas, sociais, então eu vou ficar me angustiando, porque eu tenho a liberdade física, né? Mas não tenho a liberdade econômica, não tenho a liberdade social. Então, eu posso, eu quero, posso, mas às vezes não devo. Quem tem tudo isso, né? O querer e o poder, tem que fazer uma crítica sobre o dever, né? Porque a gente pode fazer muitas coisas, mas deve. Quais são as consequências? Então, por isso, tem que ter o equilíbrio, querer, dever e poder. E a liberdade está inserida nesses contextos. Querer, dever, poder e dever. Então, é preciso a gente não atropelar, né? Não botar o carro na frente dos bois, como diz o bom ditado, né? Então, de que vale a pena a liberdade se essa liberdade não me encerra a liberdade de errar, né? Nós sempre falamos, né? Às vezes as pessoas querem liberdade, mas essa liberdade que essa pessoa está querendo vai levá-la a quedas, né? Quando nós vimos, durante a nossa juventude, as pessoas falarem: sou louco para fazer 18 anos, para ir ao cinema, para ver filmes permitidos para minha faixa etária. Então, observe que é uma vontade, é uma fuga que a pessoa está querendo, para levá-la a quedas, né? Aí eu queria ter 18 anos para poder ter liberdade de beber álcool, né? Ora, que liberdade é essa que vai te colocar grilhões, vai te colocar algemas, né? E provocar quedas morais? Então, é preciso ter muito cuidado com a liberdade preconizada pelos movimentos, né, midiáticos, né, da liberdade. Sim, cada um tem a sua necessidade. Nem todo mundo está preparado para ter a liberdade uniforme. Então, a uniformização da liberdade, ela é muito relativa, porque cada um, minha gente, vai ter as suas necessidades. Certo? Então, nós vamos ver aqui outra máxima de Gibran. Então, ele diz assim, ó, que se existe um déspota, ou seja, um ditador, né, que gostaria de destronar, que tu gostaria de destronar, certifica-se primeiro de que se destrua o trono dele, erigido dentro de você mesmo. Então, nós às vezes queremos
derrubar governos, derrubar determinadas barreiras, né? Mas, às vezes, esse déspota, esse tirano está dentro de nós, né? Nós somos tiranos de nós mesmos. Então, é preciso nós termos essa compreensão, né? E não ser déspota de nós mesmos. Querendo uma liberdade, é uma liberdade que nos leva a quedas morais. E sabemos, aí vamos novamente voltando para a filosofia, que o maior escravo é o escravo das paixões. Né? O maior escravo é aquele que está preso a algo ou alguém. É apaixonado por coisas, então, que o levam a quedas morais. Né? Então, meus queridos irmãos, essa questão da liberdade, ela é muito relativa, né? Ela não pode ser absoluta, porque o absolutismo ele não existe, né? O absolutismo só divino. Né? Então, toda a nossa liberdade é relativa. Então, era essa a nossa conversa, essa breve conversa de hoje, para que possamos, né, compreendermos um pouco mais à luz da doutrina espírita. O assunto sobre liberdade está no livro Profeta, de Khalil Gibran, né? E a outra obra que nós utilizamos foi Palavras de Emmanuel. Né? Então, é um livro que já tem em PDF e nós podemos ter acesso a qualquer momento. Tá bom, minha gente? Um bom fim de semana a todos, muita paz. Em breve estaremos fisicamente presentes em nossa casa.